Eu tava tentando muito bolar uma piada com Lily e Herman no lugar de Eduardo e Mônica, mas felizmente não tenho ideia de como é a letra de Eduardo e Mônica. Então eu só tava colocando uns pedaços assim, tipo... queria um filme do Godard, Herman queria um filme do Godard, alguma coisa não colou. Que bom, graças a Deus. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é The Munsters, de 2022. É o novo filme do Rob Zombie, o diretor preferido de todo mundo. E ele estrela as mesmas pessoas que estão sempre em filmes do Rob Zombie. Tem a Sheri Moon Zombie, a mulher dele que fez todos os filmes dele. Tem o Richard Brake, que fez 31 e Os Três Infernais. Tem o Jeff Daniel Phillips, que já fez vários filmes do Zombie. Mas a gente talvez lembre mais dele como aquele segurança de strip club que acha que é uma boa ideia ameaçar o Michael Myers em Halloween 2. Tem também o Daniel Roebuck, que a gente pode lembrar dele como o Professor Arsent do Lost, que se explode com dinamite na primeira temporada. Ou como o dono do strip club que tem o pior segurança do mundo em Halloween 2 do Rob Zombie. Só referência boa, né? Só. Falando em Lost, Hurley do Lost também tá no filme. Não acho que o Jorge Garcia já fez algum outro filme do Rob Zombie, mas ele certamente vai fazer agora depois desse. The Munsters é baseado na série de TV dos anos 60 americana chamada Os Monstros, que é sobre uns monstros clássicos do cinema que vivem numa casa e são só gente boa e vivem a vida deles normalmente. Não é exatamente o tipo de material que o Rob Zombie costuma trabalhar, porque os filmes dele são mais gore, mais vulgares, mas foi o que caiu no colo dele e aparentemente o Rob Zombie é muito fã de The Munsters. Inclusive, Drácula, que é acho que a música mais famosa dele, é inspirada no carro do Vovô Monstro da série. E aí ele foi lá e fez esse filme, que é uma homenagem e uma releitura dessa série clássica. O filme foi lançado nos Estados Unidos direto pra Netflix, o que já levanta um red flag ali. Foi direto pro streaming, é porque ninguém botou fé nesse filme. E aí quando começaram a sair umas imagens de produção e o trailer do negócio, se tinha alguém defendendo esse filme, essas pessoas desapareceram, porque o trailer tava horroroso. Eu nem assisto o trailer, mas quando eu vi a galera começando a falar que o trailer tava muito ruim, eu falei, nossa, eu tenho que ver esse. Eu nunca falei que tava ruim, eu defendi desde o princípio. Não começa não. Você vai começar com essa coisa, com esse personagem. Não é personagem! É um personagem, não essa coisa. É personagem! O Rob Zombie faz um filme merda e você vai defender porque teve algum outro filme com ele que você gostou há muito tempo atrás. Não é personagem. Eu gosto de fato. Eu achei bonitinho o trailer. Uma merda. E vendo o filme agora, ele é realmente zoado em vários aspectos, mas o mais bizarro é que ele parece ser propositalmente desse jeito. É um filme muito esquisito por si só, porque é um filme pra família dirigido e escrito pelo Rob Zombie, e ele tá tentando emular um humor de 1960 que eu não acho que funcione muito, eu não acho que seja um filme tão engraçado. Só que ao mesmo tempo, o filme é tão honesto, ele é tão um filme feito por fãs ali, que é difícil de odiar o filme no começo. Você só começa a odiar ele quando percebe que ele tem 1h50, também é difícil de aguentar. Mas antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Os Monstros do Rob Zombie, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, além de apoiar o nosso trabalho, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aí pros membros do canal. E também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, mas é porque esse filme dos monstros nem tem trama direito pra falar a verdade, e nem tem muito como dar spoiler pra ele, porque ele é uma história de origem, então se você já sabe alguma coisa da sitcom, você já sabe o que acontece nesse filme. Então vai ter spoilers aqui, estejam avisados, e é isso. Vamos à trama. The Munsters é uma história de origem para a série dos anos 60. O filme conta como o casal principal da família Monstro, que são a Lily e o Herman Munster, se conheceram. Os dois moravam na Transilvânia. Lily é filha de um vampiro rico do lugar e o Herman foi uma criatura estilo Frankenstein construída por um cientista doido. E como eles se conheceram? Bom, é um filme do Rob Zombie, né? Então é claro que o Herman Munster tinha uma banda de rock e a Lily se apaixonou por ele quando viu ele no palco. E na real, o filme não tem muita trama. São os dois morando juntos, a família perdendo o castelo deles na Transilvânia e indo morar em Los Angeles, no cenário lá onde se passa a sitcom original. E é isso. O Rob Zombie parece que quis fazer tudo como uma grande homenagem à série dos anos 60 e algumas coisas de fato não funcionaram muito bem, mas se tem uma coisa que funcionou perfeitamente foi a maquiagem e a caracterização. Porque todos os personagens estão muito bem, eles estão muito convincentes como
um personagem de sitcom e como um monstro clássico. Todos eles são muito coloridos e parecendo um desenho animado. Tem o Herman Munster, que é o Frankenstein, o vovô, que é um vampiro, e também tem outros personagens que têm uma maquiagem muito boa. Tem vários zumbis, tem múmias, tem o irmão lobisomem, que é inspirado num visual lobisomem dos anos 40. Tem o tio, que é o monstro da Lagoa Negra, que é um visual obviamente falso, mas que é divertido. Tem o personagem que é o Conde Orlok, que é o Nosferatu, que também é muito bem feito. E até os efeitos que são obviamente falsos, tipo o Homem de Lata ou o Dragão, também são muito legais, porque eles fazem menção a essa estética dos anos 60. Eu nunca vi muito dos monstros, a série clássica, então eu não sei se isso é uma coisa do Rob Zombie ou se ele pegou emprestado da sitcom. Mas eu gostei como o roteiro desse filme, nessas participações de outros personagens, tem algumas referências aos filmes clássicos. Todas as cenas do Nosferatu tem ele falando sobre como ele gosta muito de ratos e peste bubônica, porque o Nosferatu no filme dos anos 20 era mais ou menos uma metáfora para isso, sempre comparavam ele com uma doença, com ratos chegando ali na Europa. E a trama do irmão lobisomem é que ele tá devendo dinheiro para uns ciganos, e um dos ciganos que ameaça ele se chama Bela, que é uma referência ao filme do lobisomem dos anos 40, que quem morde o protagonista e transforma ele em lobisomem é um cigano chamado Bela, que é interpretado pelo Bela Lugosi. Mas além das referências e maquiagens, o que fez esse filme ser assistível pra mim foram as atuações, ou pelo menos algumas delas. É o Oswaldo é hater da Sherry Moon. Ela é péssima. Você tá sendo elitista só porque ela não fez um curso de atuação? Só porque ela tem um Oscar? Só porque ela não sabe atuar? Só porque ela atua mal? Só porque ela sempre interpreta ela mesma? Nada a ver. Muitos dos atores aqui parecem que estão atuando como se estivessem apresentando um programa infantil do Discovery Kids, uma coisa meio exagerada. Mas eu acho que funciona na maior parte porque foi feito pra simular essa atuação de sitcom anos 60 mesmo. E boa parte dos atores tá interpretando dois papéis, o que eu achei curioso. Quem eu acho que mais funciona aqui é o Richard Brake. Ele interpreta o cientista que cria o Herman, é obviamente ele ali, mas ele também tá interpretando o Nosferatu. E é muito bom como ele faz dois personagens bem caricatos e quando ele faz esse segundo ele tá praticamente reconhecível. O Hurley também tá muito bem nesse filme e ele interpreta o clássico personagem do assistente corcunda do cientista maluco de filme dos anos 30. E ele tem um timing cômico muito bom e que funciona. E é engraçado que esse personagem começa como esse estereótipo do assistente macabro do cientista, mas ao longo do filme ele vai se transformando num personagem do Rob Zombie, porque ele vai virando um empresário picareta que quer obrigar o Herman a gravar mais música de rock e tal, pra ganhar dinheiro. Mas é claro que essa trama não leva a lugar nenhum. E o Daniel Roebuck, que é o vovô monstro, ele também tá muito bem ali e além de interpretar esse personagem, ele faz um apresentador de Jornal da Transilvânia e ele tá muito bem, ele faz um personagem bem engraçado, bem cínico e eu acho que foi o que me arrancou as melhores risadas durante o filme. Quem eu acho que tá mais peculiar ali a nível de distrair mesmo do filme são os dois principais. O Jeff Daniel Phillips e a Sherry Moon Zombie parece que estão o tempo todo tentando simular os maneirismos dos atores dos anos 60 da série clássica e fica parecendo meio forçado, ao invés de parecer uma homenagem, parece que eles estão fazendo uma paródia, tipo uma sketch de Saturday Night Live. E esse lance de colocar um ator pra interpretar dois papéis diferentes funciona quando você tem um ator muito bom que consiga fazer dois papéis únicos e que ser ele repetido ali não distraia, ou quando o ator tá lotado de maquiagem na cara, né, que é o que eles fizeram com o Daniel Roebuck, o Richard Brake, o Jeff Daniel Phillips também, que interpreta uns 3 personagens no filme. Mas aí o Rob Zombie coloca a Sherry Moon Zombie pra fazer isso também e eu só acho que não funciona, porque ela não faz atuações tão diferentes assim e eu não acho que ela seja uma atriz boa o suficiente pra fazer isso funcionar. E aí ela tá o filme todo de Lily, mas quando ela aparece como outro personagem brevemente na TV, você não pensa que é um novo personagem, você só pensa, ah, olha, a Sherry Moon Zombie de óculos. Quem também tá no filme e tá mandando super bem é a Cassandra Peterson e em um dos raros personagens em que ela não tá interpretando a Elvira, a Rainha das Trevas. O que é até engraçado, porque ela interpreta a corretora de imóveis que arranja a casa pra ele em Los Angeles e ela fica super horrorizada com a aparência deles, acha eles esquisitos, o que é uma grande piada com a carreira dela, né? Porque a maioria das coisas que ela faz como Elvira são ela chocando a sociedade tradicional americana, e nesse filme é justamente o contrário, então foi bem legal. Mas tendo dito tudo isso,
tem que combinar também que o visual do filme tá meio merda. Tudo que ele faz aqui é esquisito. A iluminação neon o tempo todo no filme não funciona muito. Fica parecendo iluminação de peça de teatro de colégio. Até os cenários são bem falsos, estilo teatro mesmo, que eu acho que até funciona com a estética de sitcom. Eu acho que pro filme funcionar do jeito que o Zombie queria, ele tinha que ter filmado isso em preto e branco. Porque toda essa coisa da iluminação, do cenário, até dos outros recursos de montagem que ele usa, que são meio cafonas, tipo os close-ups com efeito, ou as transições toscas, ou os divisores de tela que parece que foram feitos no Paint. Tudo isso ia ser muito mais suave de assimilar se o filme fosse em preto e branco. E isso, na verdade, nem é culpa do Rob Zombie, porque eu li que ele tentou fazer o filme ser em preto e branco, só que o estúdio não deixou. Falou, você já tá fazendo essa porra desse filme esquisito? Vai fazer colorido pra galera assistir. E o pior é que a gente consegue ter uma palhinha de como o filme seria, porque tem esses trechos que estão passando numa TV dentro do próprio filme, que são em preto e branco. E esses trechos, pra mim, tem o melhor visual do filme todo. Teve uma galera que colocou o trailer em preto e branco. Deve ter ficado. E ficou bem melhor. O que de fato é terrível aqui são os efeitos digitais. Porque tem umas coisas que parecem que foram feitas às pressas no After Effects. Tem algumas cenas que tem coisa passando de fundo na televisão, mas a imagem tá muito destacada. Porque eles claramente colocaram depois e não tiveram tempo de ajustar aquilo pra ficar aderente à cena. Todos esses elementos esquisitos na montagem também estão no som do filme. Ele coloca muito efeitinho sonoro de desenho animado nas ações dos personagens. Mas uma coisa que eu gostei do som é como o filme estabelece o peso e a força do Herman como essa criatura enorme Frankenstein. Que toda vez que ele anda ou ele encosta em alguma coisa, tem um som de impacto muito potente que eu acho bom. Mas o filme todo tem esse humor que tenta simular um humor dos anos 60. Então é óbvio que é um humor meio besta, meio datado, meio infantil. Mas ao mesmo tempo parece ser uma estética que é datada de propósito. Tipo aquela série Filler House que eles fizeram como uma continuação de Full House na Netflix. Que é um humor que é, assim, fofinho, mas ao mesmo tempo é meio constrangedor, sabe? Eu acho muito bom que você inconscientemente falou Filler House. Eu falei. Você falou Filler House, que tipo, essa série não acontece nada. Eu menti. Mas, na verdade, a energia que eu senti desde o começo do filme foi de desafio de atuação e comédia de RuPaul's Drag Race. Que é aquela coisa que é, tipo, muito encenada, exagerada. E aí é meio sem graça. Vez ou outra tem uma tiradinha engraçada, mas no geral você fica meio, tipo... Uhum. Tipo quando o Nosferatu aperta um botão e aí sai os lasers do Alok de trás dele, começa a tocar uma música disco, ele começa a dançar e você só fica tipo, porra, é essa? Isso não tá legal. Eu, na real, eu anotei. Eu comecei a anotar, vendo o filme, quais foram os momentos que eu ri, que o filme me tirou risadas genuínas. Mas basicamente o que eu achei engraçado foi o humor visual do filme. Tem toda uma cena quando o Herman vai se apresentar a primeira vez e aí ele começa a ver se o piano tá afinado. Aí ele estala os dedos e quando ele vai tocar o piano ele só começa a bater e quebra o piano, isso eu achei engraçado. Quando o Herman parece que anotou umas coisas no caderninho pra ir falar com a Lily a primeira vez e aí vai mostrar o caderninho, ele fez um coração, uma coisa idiota, assim, eu achei engraçadinho também. Mas pra mim a melhor, a que me mais fez rir, é que depois que o Herman Munster não foi um gênio criado pelo Richard Brake como ele queria, o Richard Brake fala, eu vou trabalhar naquela colônia de lepra, alguma coisa assim. E aí quando ele volta, o personagem pergunta, como é que foi lá com o negócio de lepra? Aí ele só tá com a cara assim, aí ele vira, ele tá com um monte de pereba na cara e fala coisa tipo, não muito bom. Eu sou uma grande fã de Vovô Munster. E pra mim as cenas que eu mais ri foram o Vovô Munster dando uns cortes no Herman. Aquela coisa do tipo, o Herman tenta fazer uma coisa, mas ele fala uma coisa idiota. E o Vovô Munster dá umas cortadas do tipo que eu acho muito engraçado. Tem uma que eu acho que vai ser difícil de traduzir pro português, que é o do tipo, ele faz alguma coisa pro Vovô Monstro, aí ele fala, nossa, você é muito bom. Aí ele, obrigada. Aí ele, bom pra jogar fora. É o tipo de piada que eu uso o tempo inteiro, eu acho muito engraçado. A direção do Rob Zombie tá surpreendentemente contida aqui. Ele geralmente é um cara que faz umas coisas frenéticas, mas nesse filme ele faz uma direção mais parada, com os movimentos de câmera mais suaves. Mas aí tem alguns momentos, principalmente em sequências musicais ou alguma coisa assim, que a direção vai pra desordem geral do Rob Zombie. Aí tem um monte de corte nos shows da banda punk do Herman, é uma
coisa muito caótica. Tem até uma cena que ele consegue meter ali o estilo sujo anos 70 dele de sempre, que ele coloca o Herman Munster e a Lily vestidos de anos 70 cantando uma música. Isso quando eles não fazem umas vulgaridades clássicas do Rob Zombie disfarçadas na trama. Tem uma cena que o Richard Brake e o Hurley começam a xingar umas coisas, em um diálogo bem tradicional de personagem mala do Rob Zombie, mas com xingamentos mais leves do que o comum. E tem até uma cena do vovô olhando uma Playboy, que pra mim foi uma cena que saiu direto de Halloween de 2007. A coisa mais aleatória do filme é a trama. Isso porque, apesar do filme ter 1h50 de duração e ter um monte de coisa acontecendo, não tem muita coisa acontecendo. A trama principal são os vilões, tipo o Doutor Abobrinha, que querem roubar o castelo do vovô monstro. E aí eles bolam um plano pra fazer o Herman, que é bem burro, assinar a escritura do castelo e passar pra eles. E aí eles conseguem. E aí eles somem do filme e o plano deles dá certo e a família simplesmente tem que ir embora do castelo, vai para os Estados Unidos e é isso. É uma trama que só existe pra fazer essa história de origem e explicar por que eles são monstros morando nesse subúrbio americano. Mas pra qualquer pessoa que assiste esse filme sem ter uma familiaridade com a sitcom, vai ser só uma trama mal resolvida. E também nem faz muito sentido, porque o castelo era do vovô monstro, que é pai da Lily, e o Herman casou com a Lily. Como é que ele consegue dar o castelo que é do vovô numa escritura? Não faz sentido nenhum essa trama. No meio disso tudo tem a trama da Lily se apaixonando pelo Herman e a reação do vovô, porque no começo ele acha o Herman um imbecil e ele tem completo pavor dele. Ele tenta até fazer uma poção para fazer um marido novo para Lily aparecer, mas essa trama é completamente irrelevante, não dá em nada. E aí quando eles se mudam do castelo e chegam em Los Angeles, essa rixa do vovô com o Herman simplesmente desaparece, o que não faz muito sentido, né? Porque o cara que ele já não gostava, que acabou de chegar na família, acabou de fazer o cara perder o castelo que era dele, que ele morou por mais de 100 anos. E assim, ele falou, de boa, quando na verdade era pra ele estar puto, cara. E aí tem esses outros personagens que são bem filler, tipo o dragão ou o empregado do vovô que é transformado num morcego, que é chamado Igor, que eles estão lá com uma história de origem para esses animais que são parte da família monstro na sitcom, mas que não acrescentam nada pra trama desse filme além de fanservice. E tem essas coisas, tipo toda a trama deles viajando pra Paris, que não faz diferença nenhuma também. Isso que eu achei bizarro nesse filme todo, que é o Rob Zombie tentando fazer uma história de origem pra outra franquia e fracassando de novo. Igual no Halloween. Porque eu acho que todo o estilo desse filme não funciona muito bem, porque você não pode só pegar uma coisa dos anos 60 e replicar ela o mais fiel possível hoje, porque já é uma coisa datada por si só. Dá pra comparar com o competidor dos monstros na época, que é o Família Addams, que tem 2 filmes live action muito bons, que souberam adaptar a história dos anos 60 pro tipo de filme, pro tipo de humor que estava sendo feito nos anos 90. E os 2 filmes também não estavam preocupados em estabelecer uma história pra família. Ele já considerou que você sabia quem eram aqueles personagens e já lançou uma trama específica ali, com um vilão pro filme, com um objetivo pra cada personagem ali. Eu acho que foi isso que faltou nesse filme. Uma trama. Porque é isso, por mais que esse filme do Rob Zombie tenha sido bonitinho, uma carta de amor aos monstros, eu acho que ele não tem nada de novo, nem nada muito interessante pra falar aqui. E pra mim o filme nem foi horrível, mas ele foi muito longo, muito desfocado e sem graça no geral. A categoria que eu coloco ele, apesar de não ter achado ele de todo ruim, é um sonífero. Sonífero? Sonífero, dormi a beça a primeira vez que tentei assistir. Não, sonífero não. Eu acho que eu vou criar mais uma categoria pra trecheira. Eu acho que é uma trecheira fofa. Trecheira fofa não tem. Por que não? Porque eu não vou fazer selo novo. Escolhe alguma que já existe. Mas não precisa colocar o selo. Só bota trecheira e fala trecheira fofa. Você tá criando uma categoria nova pra não ter que falar que o filme é ruim. Eu me diverti assistindo o filme. Eu gostei dos personagens. Eu achei o filme bonitinho. Eu gostei da estética. E você coloca como guilty pleasure. É um guilty pleasure total, tá bom. E uma trecheira fofa. Não tem trecheira fofa. Tem o personagem do Conde Orlok, que é o Nosferatu, que é Nosferatu. Depois de fumar um baseado e chapar, ele vira o Nosferatu.